Olá, galerinha! Então, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre um livro que li, mas não foi tão recente. O nome do livro é El Shaddai, tá? E esse livro foi escrito por Kenneth Reagan. Bom, no livro El Shaddai, que significa El Shaddai, significa em hebraico, no caso, mais que suficiente. Então, vai falando de várias histórias da suficiência de Deus e da bondade de Deus e de como Deus ele supre cada uma das nossas necessidades, seja elas em relação à saúde, em relação às emoções, em relação ao financeiro. O Senhor sempre está pronto para nos suprir em todas as coisas. Então, ele fala de um homem que roubava a empresa. E esse homem ficou com muito medo, porque achou que mesmo arrependido, se ele confessasse, o chefe iria demiti-lo. Só que aí ele falando com Deus e aí ele disse, não, eu tenho que confessar que eu venho roubando a empresa. Então, ele foi lá no chefe e disse, olha, me arrependo, eu estava roubando a empresa. E para surpresa dele, o que acontece? O chefe dele estava querendo uma pessoa que fosse realmente honesta. Então o chefe promoveu ele. Então ele foi promovido porque ele foi verdadeiro. E ele estava com medo, de ser demitido. Mas quando a gente age da maneira correta e da melhor forma, sempre boas coisas vão acontecer. Tá? Então ele confiou no Senhor. Nesse livro conta a história de Paulo e Silas, que estavam na cadeia, mas mesmo em momento ruim, que eles estavam precisando de um milagre, eles começaram a orar, adorar o Senhor e as cadeias se quebraram, foram todas abertas. Então o livro mostra que em momentos de dificuldade nós não podemos sentar e reclamar, mas que nós precisamos ter uma postura de adoradores. Prosseguindo ainda, o livro também conta a história de uma mãe que tinha uma filha. E essa filha estava sendo leiloada. Então, naquele leilão, um menino, ele levanta a mão e compra a escrava. Por uma quantia bem simples, porque ele era praticamente uma criança, um adolescente. E quando ele faz isso, ele mostra a bondade de Deus e todo mundo fica surpreso, porque a menina estava chorando, foi naquele período da escravidão, e a menina estava chorando porque seria vendida, mas a mãe dela orou ao Senhor e confiou no Senhor, e aquele menino comprou a escravinha e deu à mãe na frente de todo mundo. O livro também nos conta o testemunho do autor de Reagan, que tinha ouvido a voz do diabo que dizia que ele iria morrer. Mas ele acreditou que Deus era mais que suficiente para a cura dele, então ele foi curado. O livro também conta a história, essa é bem interessante, de um soldado raso. Ele fazia parte da cavalaria de Napoleão. E Napoleão estava no cavalo, o cavalo começou a ficar todo agitado e Napoleão estava em risco, ele ia cair. E aquele soldado, raso, estava começando. E ele disse, bom, eu vou ter que ajudar ali. Napoleão tá precisando de mim, eu vou ajudá-lo. Então ele ajudou a acalmar o cavalo. E Napoleão ficou muito grato, então promoveu ele. E todos os outros ficaram se perguntando, mas nossa, ele não passou pelos processos que nós passamos para sermos promovidos, mas ele foi promovido em um ato. Sim, em um ato. Sabe, se Deus te direciona para fazer uma coisa, você pode ser promovido. E às vezes Deus, ele faz esses milagres. Geralmente o Senhor ele trabalha com os processos, Processo. Mas muitas das vezes o Senhor também atua nos milagres. Ele faz as coisas mais rápido. E isso sempre vai ter um bom fim, um fim proveitoso. Então aquele soldado foi promovido para aquele soldado que ficaria sempre com Napoleão. E as pessoas ficaram se perguntando, e isso a gente pode entender como muitas das vezes o Senhor é bom na vida do nosso vizinho e a gente fica achando ruim, a gente fica, mas Senhor, por que essa pessoa foi tão rápida? Mas por que faz assim com essa pessoa?
E a gente fica achando ruim porque Deus está sendo bom. Então Deus, ele é bom, gente. A gente não pode achar ruim isso quando a bondade de Deus é expressada na vida do outro. Bom, é isso. E ainda depois que Paulo e Silas eles são soltos, é bem interessante porque eles falam com o carcereiro e a provisão de Deus é tão grande que Paulo e Silas, eles não foram soltos e foram pra rua. Eles foram comer um banquete. A Bíblia diz que eles foram comer na casa do carcereiro, gente. Então, até um jantar o Senhor providenciou para Paulo e para Silas. Não só um livramento, mas é como se o Senhor estivesse colocando ali uma cereja em cima do sorvete. Então, um Deus de detalhes, um Deus que é mais do que suficiente, o próprio El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Então, esse é um pouquinho do resumo do livro. Espero que vocês tenham gostado. E queria mandar um beijo para Tainara. Ela escreveu em um comentário de um vídeo e falou: faça um comentário de um livro, de mais livros. Bom, eu não tenho feito tanto porque eu tô me dedicando mais aos da Bíblia, os comentários da Bíblia, mas vez ou outra eu faço comentário de alguns livros. Esse livro, como falei a vocês, não foi recente a minha leitura dele, mas enfim, eu sempre faço anotações, então elas estão sempre no meu caderninho. Então eu vou estar também trazendo alguns livros que li, mas eles não são recentes, já tem um tempinho, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Se inscreva se você não é inscrito e até o próximo vídeo.